Ok, então, vamos retomar a aula, né? Mas é importante aí que há uma parte do capítulo 2 que eu colocaria no capítulo 1 sobre a necessidade da redenção, a necessidade da expiação. Vocês sabem, vocês leram o material, o capítulo 2 ele fala sobre a natureza da expiação. Se nós discutimos agora há pouco sobre a necessidade da redenção, o capítulo 2 vai discutir sobre a natureza da expiação. Mas há uma partezinha aí que eu quero colocar como sendo a necessidade e como essa, ou melhor dizendo, como essa necessidade que nós temos de expiação, ela é satisfeita, certo? Que é a questão da obediência ativa e da obediência passiva de Cristo. Eu espero poder explicar isso adequadamente para os irmãos, e vocês, obviamente, se tiverem perguntas, vocês vão acabar fazendo. O texto de Romanos, capítulo 5, verso 19, ele é bem claro em dizer que nós só podemos nos tornar justos, só podemos ser justificados, essa expiação que é feita por intermédio de uma só pessoa. Perceba o que diz Romanos 5,19, porque Romanos 5,19 vai fazer referência ao fato de que Adão era o nosso representante e que por isso o pecado passou a todos os seres humanos, mas ele vai fazer também referência ao fato de que Cristo é o representante do seu povo, porque, eu estou lendo o texto em Romanos 5,19, como pela desobediência de um só homem, aqui está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, falando de Cristo, muitos se tornarão justos. Se vocês olharem Isaías capítulo 53, vocês vão ver lá que a obra de Cristo completa, não apenas sua morte na cruz do Calvário, mas a obra completa de Cristo, do seu nascimento até a sua ascensão e a sua volta, é essa obra de Cristo que nos justifica, é essa obra de Cristo que expia os nossos pecados. Nós vamos poder falar sobre justificação mais claramente um pouco na última aula, ou na penúltima aula que nós vamos falar sobre justificação, e isso vai ficar mais claro. Então vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Desculpem. Havia uma lei que regia o relacionamento entre Deus e o homem. Essa lei foi quebrada quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa quebra da lei fere a santidade de Deus e coloca em ação ou acende a ira de Deus. E aí nós temos dois problemas, e é aqui que eu estou falando que parte desse capítulo eu estou colocando no primeiro capítulo de como a questão da expiação ela é resolvida. Então nós temos dois problemas. Para que o homem seja salvo, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa cumprir a lei. Ele não pode mais cumprir a lei. Adão, que era justo e perfeito, não pôde. Muito mais podemos nós, pecadores. E segunda coisa é pagar a penalidade legal que a lei estabelece pelo pecado. Qual é a penalidade legal que a lei estabelece por Adão ter pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, para que nós possamos ser salvos e possamos entender a necessidade, bem como entender a natureza da expiação, nós precisamos entender isso aqui, esses dois problemas. O homem precisa cumprir a lei, ele tem que cumprir a lei, e o homem tem que pagar a penalidade por ter pecado. E o que acontece, irmãos, é que o homem não pode fazer nenhuma coisa, nem outra. Ele nem consegue mais cumprir a lei, porque ele já é pecador, está impregnado nele, e ele não pode pagar a pena do pecado. Se ele for pagar a pena do pecado por outra pessoa, as pessoas costumam dizer assim, fulano está pagando um preço por outra pessoa. Não, o preço foi pago por outra pessoa, certo? O preço foi pago por outra pessoa, que não sou eu, nem você, nem nenhum ser humano pode fazer isso. Romanos capítulo 3 vai lá dizer que todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram, carecem, precisam da glória de Deus. Paulo diz que todo o nosso ser, mãos, pés, pensamentos, etc.,
está contaminado pelo pecado também em Romanos 3. E em Romanos 3, 28, abram lá, deixa eu abrir aqui para nós vermos Romanos 3, 28. Romanos 3, vê se vocês conseguem ver aí, Romanos 3, 28, diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui eu vou falar só de passagem, que a lei de Deus, ela vigora hoje? Ela é para hoje? A resposta é sim, certo? Só que a lei, enquanto ela serve para condenar o pecador, isso está em Romanos capítulo 6, a lei já não pode mais nos condenar. Ela serve para nós de guia, para nós vivermos uma vida que agrade a Deus, não para ganharmos a nossa salvação, mas porque Deus já nos deu a salvação. Ok? A lei é para hoje? É para hoje. E essa lei que é para hoje, ela guia o nosso caminho na forma como nós devemos agradar, então, ao Senhor. Então, quem é que pode cumprir a lei e ser penalizado para trazer satisfação a Deus? Tinha que ser um homem sem pecado. Quem seria o escolhido para realizar tamanha obra? Adão? Claro que não, uma vez que ele já havia pecado, não tinha como cumprir a lei perfeitamente. Se ele no estado original, como eu acabei de dizer, não conseguiu cumprir a lei, muito menos ele vai conseguir agora que está num estado de pecaminosidade e miséria. Então, não há outro homem, irmãos, e isso é importantíssimo, não há outro homem que possa cumprir a lei e receber a penalidade no nosso lugar, a penalidade legal da lei, senão o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é o argumento bíblico em Isaías 53, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5 e vários outros textos que a gente pode aí, então, mencionar. É aqui que nós vamos entender, então, porque, repito, eu falei sobre isso na aula anterior, mas é aqui que nós vamos entender a necessidade e a natureza que o povo de Deus tem de Jesus Cristo, da expiação, né, o apagar dos nossos pecados e da maldição do pecado, da responsabilidade, né, que Cristo providenciou por nós na cruz do Calvário. E é aqui que nós vamos ver mais detidamente esses dois conceitos importantes. A gente poderia passar aqui, nesses dois conceitos, da obediência passiva e obediência ativa de Cristo, nós poderíamos passar 2, 3 sábados só estudando sobre isso, se nós fôssemos estudar de forma pormenorizada, certo? Poderíamos passar aqui 2, 3 sábados falando sobre a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. Eu quero definir esses dois termos para vocês, avisando a vocês que nós precisamos tomar um cuidado nisso que nós estamos dizendo. Quando nós falamos da obediência ativa de Cristo, nós estamos dizendo que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Nós estamos dizendo que Cristo, ao cumprir a lei em nosso lugar, ele se tornou merecedor de todas as promessas da aliança para ele mesmo e também ele se tornou merecedor para, como representante, colocar a sua justiça, as recompensas da aliança sobre o seu povo e somente sobre o seu povo. Quando eu falo isso, é importante nós tomarmos cuidado, porque quando nós separamos pedagogicamente para um melhor entendimento a obediência ativa e a obediência passiva, nós não estamos dizendo que quando Cristo foi morrer na cruz do Calvário, ele foi passivo, no sentido, passivo em que sentido? De que ele não queria fazer aquilo, que ele foi forçado a fazer aquilo. Não é isso que nós estamos dizendo. Cristo, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele foi ativo também quando ele foi para a cruz do Calvário e morreu na cruz do Calvário. Mas quando nós dizemos, esse é o segundo aspecto, quando nós falamos sobre a obediência passiva de Cristo, nós estamos dizendo que Cristo cumpre todas as exigências penais da lei.
ele paga pelo nosso pecado. Quando digo passivo, quando nós dizemos passivo, estamos dizendo, ele recebeu em si a ira de Deus que era destinada a todos os homens. Por isso nós dizemos passivo, certo? Mas ele era ativo nesse sentido, porque ele disse que foi para a cruz do Calvário por vontade própria. Voltem um pouquinho à questão da obediência passiva, desculpem, a obediência ativa, e vocês vão lembrar que Cristo, Marcos, Mateus, diz que Cristo cumpriu toda a lei. Desde quando? Desde quando ele veio ao mundo. Ele foi circuncidado para cumprir a lei, lembram? Foi circuncidado para cumprir a lei. Ele foi ao templo, como era comum. Ele nunca quebrou um dos mandamentos de Deus. Nunca quebrou nenhum dos mandamentos de Deus. Tanto é que ele pode dizer, quando os fariseus estavam juntos contra ele, ele disse, qual de vós pode me convencer de pecado? Qual é de vocês que pode levantar a voz contra mim e dizer assim, ele pecou nisso aqui? E Pilatos também deu a sua palavra com relação a isso, quando ele disse que não via em Cristo nenhum pecado, porque efetivamente ele não pecou em nenhum momento contra Deus. Então, e também Hebreus diz que Cristo era em tudo semelhante a nós, porém ele era, não sei se é Hebreus ou se é Paulo que diz isso em 1º ou 2º Coríntios, mas que ele era em tudo semelhante a nós, mas ele era sem pecado. Então, vejam, irmãos, Cristo é quem nos substitui, tanto cumprindo a lei no nosso lugar, como morrendo na cruz do Calvário, cumprindo as exigências penais da lei, como Pedro vai dizer também na sua segunda epístola. Deixa eu mostrar o texto a vocês, para a gente não ficar só pensando teologicamente, embora isso tenha, tudo que nós estamos falando, obviamente, tem a ver com as Escrituras. Aqui, a partir do versículo 21, Pedro está falando do sofrimento de Cristo, que nós fomos chamados também para isso. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. O sofrimento dele foi em nosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, essa era a diferença dele para conosco, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Atentem, para aqui, que não cometeu pecado, nós temos a obediência ativa de Cristo. Ele cumpre a lei no nosso lugar. Aqui é a obediência passiva, quando ele cumpre as exigências penais da lei, né, no nosso lugar, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Quer dizer, Cristo morre por nós a fim de que nós vivemos mortos para os nossos pecados. Certo? Então essa é a diferença entre a obediência passiva e a obediência ativa. Aí as pessoas dizem assim, perguntam, como é que nós somos salvos? Nós somos salvos pela obediência? Sim, pela obediência de Cristo, não por nossa obediência. Por quê? Porque nós não somos obedientes. Nós somos pecadores. Nós erramos, nós pecamos. Essa é uma realidade para você. Pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Quando sabemos que temos que fazer o bem, mas não o fazemos. Certo, irmãos? Até aí tudo bem? Ok, então agora nós vamos falar sobre a natureza da expiação. Sobre a natureza da expiação. Essa é ainda no capítulo 2, né? A natureza da expiação. O autor vai dividir esse assunto, da natureza da expiação em 4 partes diferentes. Ele vai falar sobre, depois de ter falado sobre a obediência passiva, que eu estou botando no primeiro capítulo, ele vai falar sobre sacrifício, propiciação,
reconciliação e, por último, ele vai falar sobre redenção. Então, vamos falar de cada um com tranquilidade. Nós falamos agora há pouco que toda a natureza dos sacrifícios bíblicos, e o autor coloca isso também, eles eram expiatórios. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, estabeleceu o sacerdócio de Arão e dos seus filhos, ele estabeleceu, irmãos, atentem para isso, em Êxodo e em Levítico, ele estabeleceu a forma como essas coisas deveriam ser feitas. Os sacerdotes, eles não tinham a opção de fazer alguma coisa diferente do que Deus havia estabelecido. Deus deixou isso tão claro de como o sacrifício deveria ser feito, que quando Nadab e Abiú mudaram aquilo que Deus fez, Deus os fulminou. Quando Uzá colocou a mão na arca que não era para colocar, Deus também o fulminou. Isso, claro, não tem a ver com o aspecto do sacrifício expiatório, mas eu estou mostrando a vocês, e vocês sabem que a natureza dos sacrifícios bíblicos, que é uma palavra que as escrituras usam, elas eram expiatórios, quer dizer, era em favor de alguém para perdoar os pecados de algumas pessoas, do povo de Deus. Agora vejam, a finalidade desses sacrifícios era a provisão divina instituída, por meio do qual o pecado poderia ser coberto e a responsabilidade relativa à ira e à maldição divina removida. O que é que o autor John Murray quer dizer com isso? Ele quer dizer que o sacrifício que foi estabelecido por Deus em Cristo Jesus é o único meio, o meio pelo qual Deus estabeleceu para que o pecado seja coberto. Vamos falar sobre propiciação, que tem essa ideia. E que a responsabilidade relativa à ira e à maldição divina fosse removida. Por quê? Porque ele caía num animal no Velho Testamento, que a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, como que transferindo os seus pecados, e o pecador era livre, ficava livre daquele pecado. A responsabilidade do pecado relativa à maldição e à ira de Deus recaía sobre aquele animal. E recaindo sobre aquele animal, essa forma que Deus resolveu fazer, fazia com que o sacrifício se tornasse substitutivo, ou como alguns falam, vicário. Então, os pecados do povo de Deus foram transferidos, nós já vimos agora há pouco, em primeira epístola de Pedro, quando ele diz que Cristo carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, que Cristo, na qualidade de grande sacrifício, sem pecado, oferecido a Deus, fez com que os nossos pecados fossem transferidos para Ele. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 3, quero que vocês, por gentileza, acompanhem aí. Em Gálatas capítulo 3, Paulo vai dizer algo semelhante a isso. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma? Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo, ele é, repito, na natureza da substituição, ele é o sacrifício que nós precisávamos, um sacrifício imaculado para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Aqui há um aspecto importante que eu quero falar com vocês, principalmente quando nós vamos estudar a justificação, que é o aspecto substitutivo que nós podemos chamar também de imputação. Alguns chamam de imputação, outros de dupla transferência, eu vou explicar tudo isso para vocês agora, e outros preferem chamar de comutação. São termos teológicos para mostrar isso que eu vou mostrar agora para vocês. Qual é a importância da imputação, ou da comutação, ou da dupla transferência? Ele é um conceito central na justificação, também é na expiação, e sem uma compreensão clara desse aspecto, uma compreensão deficiente, vai levar a heresias.
Vai levar a você pregar que o homem é que é capaz, que o homem é que é responsável pela sua própria salvação. Nós já vimos. Se o homem for responsável pela sua própria salvação, não há salvação, porque Deus não se relaciona com aquilo que é pecaminoso. Por mais que nós façamos, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus, certo? Então, essa imputação, ela é importante. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha, irmãos, eu acredito que já disse isso para vocês, mas eu quero repetir isso. Nenhuma religião no mundo contempla ou fala a respeito da substituição, da justificação, fala a respeito da imputação, dessa dupla transferência. Nenhuma religião no mundo, senão o cristianismo verdadeiro, fala a respeito disso. Todas as outras religiões, me ouçam bem, todas as outras religiões é uma tentativa do homem buscar Deus. Mas como é que o homem vai buscar a Deus? Se o homem está morto nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, verso 1. Como é que o homem vai buscar a Deus se Romanos capítulo 8, verso 7 diz que o homem não está sujeito, nem mesmo pode estar, porque ele é inimigo da lei de Deus? Como é que o homem vai buscar a Deus se Paulo diz também em Efésios capítulo 2 que os homens sem Cristo andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, se eles são escravos de Satanás, e também que os homens são escravos dos seus próprios pecados? Como é que o homem vai buscar a Deus se ele está morto, se ele é escravo, se ele é inimigo de Deus? Somente, ouçam bem, irmãos, toda religião é uma tentativa do homem de chegar até Deus. Somente o cristianismo e nenhuma outra religião mais é Deus vindo em busca do homem. Não é o homem que vai em busca de Deus, é Deus que vem em busca do homem. Como é que ele vem em busca do homem? Se tornando homem para cumprir a lei que o homem não pode cumprir e para receber em si as penalidades legais, as penalidades que a lei exigia para que nós pudéssemos ser salvos. Compreendem o que eu estou dizendo? Vocês estão me alcançando? Muito bem. Qualquer pergunta, vocês fazem. Então, se todas as religiões do mundo é uma tentativa do homem de chegar até Deus, o cristianismo bíblico é Deus vindo até o homem. Por quê? Porque Deus criou o homem e quis salvá-lo depois do seu pecado. E o homem não pode ir até Deus. E como o homem não pode ir até Deus, Deus veio até ao homem. Aqui, vejam bem o que é que nós estamos falando sobre imputação, ou dupla transferência, ou comutação. Imputar é você colocar uma dívida na conta de outra pessoa, em palavras simples. Esse imputar tem dois aspectos. Cristo recebe os nossos pecados e nós recebemos a justiça de Cristo. Uma troca. Por isso nós estamos chamando de dupla transferência. Os nossos pecados vão para Cristo e a justiça de Cristo vem para nossa conta. Deus olha para nós, aqueles que são do povo de Deus, escolhidos por Deus, e é como se nós nunca tivéssemos pecado. Por conta de quem? De nós mesmos? Não. Por conta de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vejam aí, do lado esquerdo, na parte onde tem, não é bem um círculo, né? Escuro. E a outra parte são os nossos pecados, e a outra parte onde está vermelho é a justiça de Cristo, e eu estou colocando aqui a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, nós temos aí uma dupla transferência. Me acompanhe. Que dupla transferência é essa? A justiça de Cristo, ela é colocada na nossa conta, ou a justiça de Cristo é imputada a nós, e é como se nós não tivéssemos pecado, como se fôssemos pecado. Por outro lado, os nossos pecados são transferidos para Cristo, porque ele morre como o nosso representante. Então, o que é que acontece? Isso aqui. Nossos pecados são transferidos para Cristo, e então a justiça perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo é transferida para nós. Então, quando Deus olha para aqueles que são de Cristo, quando Deus olha para aqueles que são, Paulo diz em Efésios capítulo 1,
aqueles que são escolhidos antes da fundação do mundo. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais quando nós chegarmos no capítulo 4 ou 5, que fala a respeito da extensão isso mesmo, capítulo 4, a extensão da expiação. Cristo morreu por todo mundo? Nós vamos ver essa resposta lá. Mas nessa troca, é como se Deus olhasse para nós e visse em nós a roupagem, para usar a linguagem de um autor chamado David Mark Lloyd Jones, como se ele visse em nós a roupagem perfeita do Senhor Jesus Cristo. Nossos pecados foram para Cristo. A justiça perfeita de Cristo recai sobre nós. E aí, os benefícios da justificação, ou da imputação, são reconciliação, paz, gozo e experimentação do amor de Deus. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual também obtivemos acesso a essa graça. Alguma dúvida até aí, irmãos? Eu vou mandar esses PowerPoints todos para vocês, tá? E vocês podem utilizar isso daí para ensinar na igreja. Não precisa dizer que é meu, que eu fiz, que eu deixei de fazer. Podem usar à vontade como se fosse de vocês, tá bem? Isso aqui, o que nós temos no Mints, o que nós temos no seminário, ele é aberto para a pessoa utilizar o quanto quiser utilizar. Não tem nada de direitos autorais, nem nada. Assim que terminar a aula, eu vou mandar o link, eu vou mandar o vídeo para o YouTube, já mandei o primeiro, tá trabalhando, vou mandar o segundo, vou mandar o link para vocês, para quem não assistiu a aula, e vou mandar os PowerPoints também por WhatsApp, tá bem? O segundo aspecto que ele coloca, além do sacrifício substitutivo de Cristo, onde ele coloca a sua roupagem perfeita em nós, é a palavra propiciação. Qual é o significado da palavra propiciação? O significado da palavra propiciação é cobrir. E o autor aí diz algumas coisas. A palavra propiciação acontece nas Escrituras? Ela aparece nas Escrituras? Sim, aparece. 1 de João 2, acredito. 1 de João 2 vai aparecer, e Cristo é a nossa propiciação. Vai aparecer em outro texto também, eu acho que é Romanos capítulo 3, e vai aparecer também na parábola do fariseu e do publicano. Você lembra lá quando o publicano está orando, Jesus diz que o publicano está orando, ele bate no peito e diz o quê? Senhor, ser propício a mim, pecador. Essa palavra vem da propiciação, quer dizer, colocar uma cobertura. Aí o autor diz, essa cobertura, ela acontece em referência a quê? Ela acontece em referência ao pecado que nós cometemos. E qual é o efeito dessa cobertura? Por conta do sacrifício de Cristo. O efeito dessa cobertura é a purificação dos nossos pecados. Nós somos perdoados, e não só perdoados, nós somos purificados do nosso pecado. Cristo retira a culpa dos nossos pecados, Cristo retira o poder do pecado também sobre nós. Então, o efeito disso é do nosso relacionamento para com Deus. Lembre, mais do relacionamento de Deus para conosco. Ainda falando sobre propiciação, nós temos aí dois aspectos. Quais são os dois aspectos? A ira de Deus e o descontentamento de Deus. E temos um resultado. Qual é o resultado? O resultado é que a propiciação remove a ira de Deus e o descontentamento de Deus. Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Romanos capítulo 3, para isso ficar um pouco mais claro para nós. Aqui, do verso 9 em diante, se vocês estão me acompanhando, Paulo vai dizer que todos os homens pecaram, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ok? E diz que ninguém vai ser justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí ele vai dizer, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, ou quer dizer, justiça que vem de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre a palavra redenção daqui a pouco. Agora atente para o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser ao mesmo tempo o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, Cristo, ele propicia a ira de Deus, ele apazigua a ira de Deus, e o termo utilizado para isso é propiciação. O terceiro termo, utilizado pelo autor, falando sobre a natureza da redenção, é a reconciliação. Reconciliação pressupõe o quê? Pressupõe inimizade. Reconciliação pressupõe que algo foi rompido. Para que haja uma reconciliação, algo foi rompido. Então, a ideia é, nós somos inimigos de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 7, que o homem não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque essas coisas lhe são inimigas. Romanos, capítulo 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne é a inclinação da vontade humana. Não tem a ver com carne, certo? O corpo humano, mas a vontade humana. A inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porém, a obra de Cristo, a consumação da obra de Cristo no seu nascimento, no cumprir da lei, no morrer, no ressuscitar, etc., ele faz com que essa alienação e essa inimizade com Deus, ela seja removida. As Escrituras chamam isso de reconciliação. Isso está em Romanos capítulo 5, versos 8 a 11, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21. Eu quero ler esse texto com vocês, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Então diz, ora, tudo provém de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Atente, quem é que toma a iniciativa da reconciliação? É Deus ou o homem? Está bem claro. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. É Deus quem faz essa reconciliação, certo? A reconciliação, vejam aí, eu volto lá ao texto já. A reconciliação aí é por meio da morte de Cristo, certo? A reconciliação 3.4 é algo que nós recebemos e não algo que nós conquistamos. Deus reconciliou o mundo consigo. Volto lá, a reconciliação é apresentada como uma obra de Deus, como uma obra acabada. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, certo? E nos deu o ministério da reconciliação. O que é que Paulo está dizendo? A saber, que o ministério da reconciliação é esse, que Deus estava em Cristo. Presta atenção que essa obra, ela é uma obra sempre de Deus. Reconciliando consigo, Deus está reconciliando, não é o mundo se reconciliando com Deus. É Deus reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, não é Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele recebeu os nossos pecados e nós recebemos a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos dá, então, a responsabilidade de pregarmos esse evangelho da reconciliação, mostrando ao mundo que a reconciliação é algo que foi recebida e não conquistada por Deus. Deixa eu mostrar um texto aqui para vocês, porque muita gente gosta de usar esse texto. Em João capítulo 6, as pessoas dizem assim, mas pastor,
A Bíblia não diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora? Diz. Então as pessoas não vão a Cristo? Vão. Agora a gente precisa saber quem é que leva as pessoas a Cristo. As pessoas vão a Cristo? Vão, mas quem é que leva as pessoas a Cristo? Então vamos lá. João 6. Já acho, viu? Só um minutinho. Só um povo vivo que desceu do céu. Aqui, João 6, 37. Ó, as pessoas sempre citam essa outra parte aqui, ó. O que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora. Certo? Essa é a parte que as pessoas citam. Mas e a primeira parte? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Como é que a pessoa vai a Cristo? Ele vai a Cristo se o Pai o enviar. Concordam? Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Ora, se o Pai envia e o que vem a mim, porque o Pai enviou, de maneira nenhuma lançarei fora. Vejam Atos 12, 48 também comigo. Atos 13, 48. Eu quero que você olhe o texto, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder. Os gentios ouvindo isto, ouvindo a palavra, né, da salvação, palavra de que Paulo ia para... O Senhor determinou que Paulo fosse pregar a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Agora vejam essa parte. E creram todos o que haviam sido destinados para a vida eterna. Ora, se esse texto não está me dizendo, atentem, aqui é porque eles creram e tiveram a vida eterna, ou eles tiveram vida eterna porque creram? Eles foram, deixa eu facilitar isso. Eles creram porque foram destinados para a vida eterna, ou eles foram destinados para a vida eterna porque creram? Eu quero ouvir vocês. A pergunta é, eles tiveram vida eterna porque creram, ou creram porque tinham sido destinados para a vida eterna? Atos 12, 13, 48. Está bem claro o texto. Vou colocar em outra versão, na Nova Versão Internacional. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra de Deus e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Vou colocar na corrigida. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. É bem claro, irmãos. A gente não precisa ficar discutindo isso. O que o texto está dizendo, o que Lucas está dizendo, é a mesma coisa que Jesus disse. A pessoa vai a Cristo porque o Pai envia. O Pai, a obra da salvação, é uma obra de Deus somente, não é uma obra do homem. E aqui está dizendo que só creram aqueles que antecipadamente foram destinados para a vida eterna. E creram os que estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, primeiro eles foram ordenados para a vida eterna e depois creram. Não é que eles creram e então foram ordenados. Eles estavam, no passado, ordenados para a vida eterna. Eu posso multiplicar a quantidade de versículos bíblicos que se fala a esse respeito. Lembro de novo a vocês, Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Quem deu vida? Deus, numa iniciativa dele. Quando? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:8.
Pela graça sois salvos. Não é pelas obras, não é pelo que você faz. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. O que é que não vem de vós? A fé, a graça. Nada disso vem de vós. Não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. É bem simples isso. Certo? Então, voltemos lá. A reconciliação é uma obra de Deus por meio de Cristo. Deus reconciliou consigo o mundo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, Professor, nós temos a palavra redenção, pois não? só para como é que a gente refuta aquelas pessoas que dizem, então eu não preciso pregar porque ele já sabe quem que vai ser salvo ou não? A refutação é bem simples, meu irmão. Quando uma pessoa diz assim, nós chamamos isso de hipercalvinismo, certo? A pessoa diz assim, todos os que são de Deus vão encontrar o caminho da salvação. É ridículo dizer isso. Ridículo dizer isso. Por que é ridículo dizer isso? Porque o meio que Deus estabeleceu para a salvação é o quê? É a pregação da palavra. E quem é responsável por pegar a palavra? Somos nós. Está lá em Romanos capítulo 10, está em Mateus capítulo 28, está em Marcos capítulo 16, está em todo o livro de Atos. Nós somos chamados a pregar o evangelho. 2 Coríntios 5, nós acabamos de ler. Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação para que nós proclamemos a todo homem que se reconcilie com Deus. O meio, Deus não apenas estabeleceu o fim, que é a salvação daqueles que ele escolheu, mas Deus estabeleceu também o meio que eles vão chegar a esse fim. E o meio é a pregação do evangelho. Quem se furta a pregar o evangelho não está lendo as escrituras de forma adequada. Certo? Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que chamar os homens ao arrependimento. Nós temos que dizer aos homens que eles estão perdidos, mortos nos seus delitos e pecados. Nas nossas pregações, com crentes e não crentes, com texto bíblico em mãos, nós precisamos dizer aos homens, todos nós precisamos de Cristo. E vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Quando Cristo chegou, Marcos diz que a primeira coisa que ele disse foi, arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É por intermédio da pregação, da palavra pregada. Paulo diz em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Não existe outro meio de salvação senão pregar como vocês fazem aí, né? E outro dia falei com alguém aí que estava numa tribo distante, estava sem internet, sem nada. Foi lá fazer o quê? Fui lá pregar o evangelho, fui lá fortalecer alguns irmãos que haviam se convertido. Isso é o que a palavra de Deus faz. Ela humilha o pecador, transforma o pecador, edifica a igreja e exalta o Senhor Jesus Cristo. Certo? Por isso esse é o meio. Quem diz que não precisa pregar, precisa pregar. O Senhor estabeleceu isso, certo? E se a gente não prega, a gente está em pecado, certo? Uma igreja que não evangeliza, que não é missionária, está em pecado. Então, por fim, para nós terminarmos por hoje, o quarto ponto da natureza da expiação é a redenção. A redenção, a definição de redenção é a compra ou um resgate, uma libertação por meio do pagamento de um preço. Redenção é o preço pago para resgatar algo que estava em penhor, ou o dinheiro pago para resgatar prisioneiros de guerra, ou o dinheiro pago para comprar a libertação do escravo. Isso está. Jesus mostra isso em Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45 diz lá que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, a obra de Cristo é uma obra de resgate, é, portanto, uma obra de redenção. A entrega da vida de Cristo, ele mesmo diz, eu vim para dar a minha vida em resgate. O preço é a vida de Cristo. E, por fim, ele diz também que essa redenção é substitutiva. Eu vim para dar a minha vida em redenção, em resgate por muitos. Então, Cristo nos redime da culpa e nos redime do poder do pecado. Então, façamos aí um resumo para nós concluirmos por hoje, certo?
O homem pecou e somente Cristo é capaz de pagar pelos nossos pecados. Depois da queda, o homem não merece salvação. O que ele merece é a ira de Deus. O que ele merece é a maldição de Deus. Então, Cristo vai, cumpre a lei no nosso lugar, obediência ativa, e morre na cruz do Calvário em nosso lugar, obediência passiva. Ele também ressuscita, ascendido aos céus e está à direita de Deus Pai e vai voltar. E a natureza dessa expiação é exposta em 4 partes: sacrifício, lembrem, sacrifício substitutivo, transferência, dupla transferência, ou imputação, comutação, em que nós recebemos a justiça de Cristo e Cristo recebe os nossos pecados, propiciação, que é uma cobertura para o perdão dos nossos pecados, reconciliação, porque nós éramos inimigos de Deus, e redenção, porque Cristo pagou o preço para nos livrar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, conforme nós vimos hoje. Irmãos, Deus abençoe vocês. Se vocês têm alguma pergunta a fazer, está na hora de vocês fazerem, porque eu estou quase concluindo a nossa aula de hoje. Na próxima semana, bem, eu espero de vocês as tarefas, certo? Na próxima semana nós vamos ver o capítulo 3, 4 e 5 da primeira parte e o capítulo 1 da parte da redenção aplicada. Vocês têm alguma pergunta? Senão nós vamos orar. Vou pedir... Pastor Jonathan, por favor, o senhor ore por nós, para nós concluirmos por hoje. Por favor. Estão ouvindo, pastor? Sim, agora sim. Ok. Obrigado, Deus, por mais esse reinício desse curso. Eu quero agradecer a Ti por esse grande privilégio e eu pedi uma bênção especial sobre o pastor que está nos transmitindo a Tua palavra. Guarda também a todos os meus irmãos que fazem parte desse curso, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, agradecemos e suplicamos. Amém. Amém. Irmãos, vou mandar tudo Obrigado, agora mesmo. pastor. Vou mandar tudo agora mesmo por nada. Vou mandar tudo agora mesmo por WhatsApp. Eu já incluí Luciano no WhatsApp. Já, ok. Então, vou mandar agora os PowerPoints e vou mandar o link das 2 aulas que nós tivemos hoje. Tá bem? Deus abençoe vocês. Até sábado que vem.